Há lugares no mapa da Europa em que basta um simples olhar para uma fotografia para nos fazer parar por alguns segundos e perguntar: será isto real ou apenas fruto da imaginação? Não são cidades movimentadas nem construções artificiais já familiares, mas sim paisagens naturais em estado puro, onde montanhas, mares, florestas antigas e o céu se fundem de forma tão perfeita que fazem o ritmo das emoções abrandar. E se acha que já conhece toda a beleza da Europa através de Paris, Roma ou Barcelona, é bem possível que tenha visto apenas a superfície. O vídeo de hoje leva-o para além dos destinos mais conhecidos, conduzindo-o a cenários que são ao mesmo tempo avassaladores e serenos, e que despertam uma vontade imediata de pegar na mochila e partir. Cada lugar desta lista não é apenas bonito de ver, mas também bonito de sentir. Sentir com o olhar, com a respiração e com aquele silêncio especial que só a natureza consegue oferecer. Há locais tão intocados que nos fazem acreditar que somos os primeiros a pisá-los, e outros tão grandiosos que, diante deles, todo o cansaço se torna insignificante. Antes de explorarmos juntos os lugares naturais mais bonitos da Europa neste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gosto. Se ama viajar, partilhar o vídeo com quem também sonha, com grandes aventuras, e subscrever o canal para não perder as próximas jornadas. E agora, prepare o espírito, deixe a imaginação fluir e junte-se a mim nesta viagem, onde cada imagem pode fazê-lo exclamar: afinal, a Europa é ainda mais bonita do que eu imaginava. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, Croácia. Plitvice desperta a sensação de entrar num verdadeiro labirinto de água, onde cada caminho é guiado por correntes cristalinas. A paisagem aqui não se constrói a partir de um único ponto de destaque, mas sim de uma sequência contínua de lagos, cascatas e florestas, sobrepostos de forma profundamente natural. Cada lago possui um tom de azul próprio, que muda consoante a luz, a profundidade e o movimento da água, fazendo com que o cenário pareça sempre novo, mesmo quando se permanece no mesmo lugar. A água em Plitvice está em constante movimento. Desde cascatas altas que caem com força, até pequenos cursos de água que se infiltram entre rochas cobertas de musgo, tudo se liga num sistema vivo, fluido e harmonioso. As estreitas passagens e pontes de madeira que atravessam os lagos criam a sensação de flutuar no meio de um espaço verde e fresco, muito próximo da água, muito próximo da natureza. Basta inclinar-se ligeiramente para ver cardumes de peixes a nadar calmamente sob a superfície transparente, como se todo o ecossistema se revelasse logo abaixo dos pés. A floresta que envolve Plitvice acrescenta uma profundidade especial à paisagem. A vegetação é densa e a luz solar penetra apenas em pequenos fragmentos, criando um jogo constante entre luz e sombra. Quando uma brisa suave passa, a superfície dos lagos ondula, os reflexos das árvores tremem e toda a paisagem parece mover-se de forma quase imperceptível. Cada estação deixa a sua marca distinta. A primavera traz frescura, o verão um verde intenso, o outono explode em cores quentes e o inverno instala um silêncio tranquilo
sob a neve e o gelo. Plitvice não impressiona pela grandiosidade avassaladora, mas envolve quem o visita num ritmo lento e contínuo. É um lugar onde os passos abrandam naturalmente, o olhar se amplia e a mente se torna mais leve. Uma beleza que não precisa de clímax, apenas de tempo suficiente para que se perceba que a natureza, quando deixada em paz, sabe contar a sua própria história de forma plena e serena. Cordilheira dos Alpes, Suíça. Os Alpes na Suíça transmitem uma sensação muito diferente. Não são intensos a ponto de impressionar imediatamente, mas são vastos e delicados o suficiente para fazer com que as pessoas desacelerem a cada passo. Os picos cobertos de neve branca surgem como traços desenhados com extrema precisão, nítidos, mas nunca rígidos. Entre as montanhas, aparecem vales verdejantes, lagos de águas cristalinas e pequenas vilas tão organizadas que parecem cuidadosamente planejadas, mas que se integram perfeitamente à natureza ao redor. Nos Alpes, tudo parece funcionar segundo uma ordem muito própria. Pela manhã, a luz suave do sol ilumina as encostas e a neve reflete um brilho delicado, sem ofuscar. Ao meio-dia, o céu azul profundo se abre por completo, revelando cadeias de montanhosas ondulantes que se estendem até o horizonte. Quando a tarde chega, uma névoa leve começa a envolver os picos mais altos, tornando a paisagem mais suave e silenciosa, como se toda a cordilheira estivesse lentamente encerrando um longo dia. Os Alpes suíços não são apenas uma paisagem para se observar, mas um espaço para viver devagar. Trens de montanha cruzam silenciosamente as encostas, trilhas percorrem prados cobertos de flores silvestres e o som distante dos sinos das vacas ecoa suavemente no vasto cenário. Cada detalhe é pequeno, mas juntos formam um quadro completo e cheio de profundidade. A beleza dos Alpes está no raro equilíbrio entre grandiosidade e tranquilidade. As montanhas elevadas fazem o ser humano se sentir pequeno, mas a paisagem suave transmite uma sensação de segurança e conforto. Este é um lugar onde não é preciso buscar emoções intensas. Basta parar, respirar fundo e deixar que a paisagem se grave naturalmente na memória. Parque Nacional de Jotunheimen, Noruega. Jotunheimen dá a sensação de entrar numa terra reservada apenas para montanhas, vento e céu. O espaço abre-se tanto em largura como em profundidade, com picos elevados que se erguem em sequência, formando linhas fortes e bem definidas. A paisagem não é caótica nem excessiva em detalhes. Restam apenas pedra, neve, água e luz, os elementos mais essenciais que constroem a beleza pura desta região. Os vales de Jotunheimen são longos e profundos, rodeados por encostas montanhosas abruptas. Riachos de degelo percorrem a rocha cinzenta, desenhando curvas suaves antes de se juntarem a lagos frios e cristalinos. A superfície dos lagos apresenta um azul profundo, silencioso, como se guardasse todos os movimentos das montanhas acima. Quando as nuvens passam, as sombras das montanhas refletem-se na água, tornando a paisagem mais densa e introspectiva, levando facilmente quem observa a um estado de contemplação. Caminhando por Jotunheimen, percebe-se que a natureza aqui não tenta agradar ao ser humano. O
clima pode mudar repentinamente. O vento sopra com força e o ar carrega sempre o frio característico das altas montanhas. Mas é precisamente essa aspereza que cria o seu encanto único, uma beleza autêntica, sem retoques. Cada trilho que atravessa as encostas abre vistas amplas, onde basta parar por um instante para sentir o peso profundo do silêncio. Jotunheimen não marca pela imagem mais brilhante, mas pela sensação que permanece muito tempo depois da partida. É a sensação de uma terra sólida e resistente, onde o ser humano se torna pequeno, mas ao mesmo tempo mais leve, como se todos os pensamentos supérfluos fossem levados pelo vento da montanha. Baía de Gelo de Ilulissat, Groenlândia. Ilulissat não é um lugar para procurar conforto, mas sim um lugar para permanecer em silêncio diante da força discreta da natureza. A Baía de Gelo abre-se como um enorme fluxo do tempo, onde blocos de gelo deslizam lentamente do glaciar Sermeck-Kujalleq em direção ao mar, transportando consigo milhares de anos de história, comprimidos em cada camada de gelo azul-branco. A paisagem é ao mesmo tempo grandiosa e silenciosa, como se todos os sons fossem absorvidos, restando apenas o leve choque do gelo entre si, profundo e cadenciado como a respiração da terra. Os blocos de gelo em Ilulissat nunca são iguais. Alguns erguem-se como edifícios, com superfícies ásperas e fendas irregulares. Outros são lisos e translúcidos, refletindo um tom azul surpreendente quando a luz incide sobre eles. Movem-se devagar, muito devagar, mas transmitem uma sensação constante de movimento, como se a paisagem nunca estivesse realmente parada. À medida que a luz muda, as cores do gelo também se transformam, passando do branco puro para o azul turquesa e, mais tarde, para um tom cinzento prateado quando as nuvens se aproximam. O entardecer em Ilulissat revela uma beleza completamente diferente. Sob a luz prolongada do pôr-do-sol polar, a baía ganha tons suaves de rosa e laranja e os blocos de gelo parecem mais delicados, menos frios ao olhar. No inverno, o céu transforma-se num palco para a aurora boreal, com faixas de luz verde e violeta ondulando sobre o mar gelado, criando uma cena quase surreal. Ilulissat não procura agradar com uma beleza romântica convencional. A sua paisagem faz o ser humano reconhecer claramente a própria pequenez e o ritmo lento, porém persistente, da natureza. Ao deixar a Baía de Gelo, o que permanece não é apenas a imagem, mas uma sensação simultaneamente avassaladora e serena, como se tivesse tocado numa parte muito antiga do mundo. Arquipélago de Lofoten, Noruega. Lofoten surge como uma peça deslocada do mapa habitual, onde montanhas, mar e céu se encontram tão próximos que as fronteiras parecem desaparecer. As cadeias montanhosas escarpadas erguem-se diretamente do mar gelado, sem transição nem suavidade, criando uma sensação simultaneamente intensa e cativante. O mar apresenta o tom azul escuro característico do norte da Europa, profundo e transparente, refletindo um céu em constante mudança, ora cinzento prateado, ora de um azul intenso, ora tingido de tons rosa e lilás quando o entardecer se aproxima. Lofoten não permanece presa a uma única imagem. A cada momento do dia, a paisagem assume uma expressão diferente. De manhã cedo, a névoa paira entre os picos e as pequenas aldeias piscatórias, com as casas de madeira vermelhas, Horbuer, repousam silenciosas junto à costa, criando uma sensação frágil, como se pudessem desaparecer ao mais leve toque.
Quando o sol sobe, a luz do Ártico torna cada forma mais nítida. As montanhas revelam os seus contornos abruptos, o mar cintila e o céu abre-se numa vastidão quase esmagadora. O que torna Lofoten especial é o contraste forte, mas harmonioso. De um lado, a natureza selvagem, quase intocada. Do outro, o ritmo simples da vida humana, calmo e profundamente ligado ao mar. Os barcos de pesca ancorados nas pequenas baías, as estradas sinuosas junto à água e as pontes que ligam uma ilha à outra criam a sensação de se avançar dentro de uma pintura viva. No inverno, Lofoten reveste-se da beleza etérea da neve branca e das auroras boreais, a dançar no céu noturno. No verão, a história é outra, com o sol que nunca se põe, a luz prolongada sem fim e uma paisagem mais suave. Lofoten não precisa contar muitas histórias, porque apenas estar ali, imerso naquele espaço, já é suficiente para sentir que se está num lugar muito distante, muito diferente e profundamente memorável. Lago de Bled, Eslovênia. O Lago de Bled apresenta-se como uma paisagem saída de um conto de fadas, onde cada linha é suave e harmoniosa, ao ponto de dar a sensação de que não se trata de um cenário natural aleatório, mas de uma pintura cuidadosamente composta. A superfície verde esmeralda do lago repousa no centro do vale, lisa como um grande espelho, refletindo o céu, as florestas e os Alpes julianos ao fundo, numa quietude quase absoluta. No centro do lago, a pequena ilha com a igreja de telhado vermelho surge suficientemente marcante e, ao mesmo tempo, discreta, tornando-se um ponto focal do qual o olhar dificilmente se afasta. As manhãs em Bled têm uma leveza muito particular. Uma névoa fina desliza lentamente sobre a água, enquanto o som suave dos remos de madeira a tocar o lago cria um ritmo calmo e constante. As embarcações tradicionais Pletna levam os visitantes em direção à ilha, deixando atrás de si pequenas ondulações que rapidamente se dissipam, devolvendo o lago à sua serenidade original. À medida que o dia avança, o verde do lago torna-se mais profundo e transparente, e a luz do sol atravessa as copas das árvores, conferindo à paisagem uma sensação simultaneamente fresca e acolhedora. Vista de cima, o castelo de Bled, pousado sobre a falésia, assemelha-se a um guardião silencioso que observa todo o lago lá embaixo. Deste ponto, a paisagem revela-se em profundidade. A superfície da água, a pequena ilha, a floresta envolvente e as cadeias montanhosas ao longe, criando a sensação de um espaço que se prolonga sem fim. O Lago de Bled não impressiona pela grandiosidade avassaladora, mas conquista pela harmonia perfeita entre natureza e emoção. É um lugar onde é fácil abrandar, sentar-se junto à margem durante longos momentos sem fazer nada, apenas observando a água mudar de cor com a luz e percebendo que, por vezes, a maior beleza reside nos instantes mais lentos e mais silenciosos. Dolomitas, Itália. As Dolomitas abrem-se diante dos olhos, como um mundo esculpido pelo tempo e pela paciência da natureza. Sem ruído, sem ostentação, esta região montanhosa impõe-se pelo deslumbramento lento e profundo que provoca. As cadeias de montanhas calcárias erguem-se imponentes no ar, com contornos nítidos como esculturas gigantes, lado a lado com prados alpinos verdejantes e vales que se estendem até onde a vista alcança.
Nas Dolomitas, tudo coexistem em equilíbrio. Força e suavidade, aspereza e tranquilidade, natureza selvagem e poesia. O que torna as Dolomitas verdadeiramente inesquecíveis é a forma como a luz toca a rocha. Ao nascer do sol, os picos vestem-se de um tom rosado suave, leve como um sopro. Ao meio-dia, passam para tons cinzentos e frios, sólidos e contemplativos. Ao fim da tarde, todo o espaço irrompe em cores quentes de laranja e vermelho, num fenômeno conhecido como enrosadira, fazendo com que as Dolomitas pareçam vivas, em constante transformação ao ritmo do céu. Basta ficar parado a observar para sentir que o tempo abranda naturalmente. As Dolomitas não são apenas para quem gosta de trekking ou escalada. São também um lugar para caminhar por pequenas aldeias aninhadas aos pés das montas, com casas de madeira cobertas de flores e o som distante dos sinos da igreja a ecoar pelo vale. Um lugar para se sentar junto a lagos cristalinos que refletem as montanhas imponentes, ou simplesmente para encher os pulmões com o aroma da relva e o ar fresco da montanha. As Dolomitas despertam uma sensação única, fazem-nos sentir pequenos diante da natureza, mas ao mesmo tempo mais leves, como se todas as preocupações ficassem guardadas entre as montanhas. Uma beleza que não precisa de longas apresentações, pois basta chegar para que fique gravada na memória por muito tempo. Montanhas de arenito do Elba, Alemanha e Chequia. As montanhas de arenito do Elba evocam a sensação de entrar num espaço distorcido da realidade, onde a natureza não segue regras familiares e molda as formas livremente, guiada pela sua própria imaginação. Na região fronteiriça entre a Alemanha e a Chequia, enormes formações rochosas erguem-se a partir da floresta profunda, empilhadas, estratificadas e verticais em formas imprevisíveis, fazendo com que a paisagem se assemelhe a uma cidade de pedra adormecida no coração da natureza. O ambiente em Elba tem sempre algo de etéreo e misterioso. Ao início da manhã, a neblina invade os desfiladeiros, deslizando silenciosamente entre pilares de rocha altíssimos, fazendo com que cada bloco de arenito apareça e desapareça como se estivesse a flutuar. Quando o sol sobe no céu, a luz atravessa obliquamente a copa das árvores, realçando tons de amarelo claro, laranja profundo e cinzento prateado da rocha, criando contrastes de luz e sombra em constante transformação. Cada passo nesta região revela uma sensação diferente, misturando curiosidade e um leve deslumbramento, como se fosse permitido entrar num mundo que existe apenas à parte do resto. Os trilhos das montanhas de arenito do Elba não convidam à pressa. Eles serpenteiam, sobem em costas, atravessam fendas estreitas na rocha e conduzem inesperadamente a miradouros elevados, onde todo o Vale do Elba se abre em profundidade lá embaixo. Ali em cima, o vento sopra com força, a floresta estende-se sem fim e as formações rochosas permanecem imóveis, como testemunhas silenciosas de milhões de anos de tempo. Elba não impressiona pela vastidão, mas pela sensação de descoberta e imaginação que desperta. É um lugar que convida a andar devagar, observar com atenção e deixar a mente vaguear livremente entre rochas, floresta e nevoeiro. Uma viagem às montanhas de arenito do Elba é como um desvio consciente do caminho. Quanto mais se avança, mais estranha se torna a paisagem e mais tempo as memórias permanecem. Lago Mývatn,
Islândia. A região do Lago Mývatn, no norte da Islândia, possui uma beleza difícil de definir com apenas alguns adjetivos comuns. Não é exatamente selvagem de forma agressiva, nem totalmente serena, mas sim uma fusão constante entre água, fogo e tempo, fazendo com que cada passo ao redor do lago pareça uma caminhada sobre um mapa geológico vivo. Formado por erupções vulcânicas ocorridas há mais de 2.000 anos, Mývatn apresenta uma vasta superfície pontilhada por dezenas de pequenas ilhas, intercaladas com colunas de lava, crateras adormecidas e zonas úmidas que libertam vapor suave, transmitindo a sensação de que a natureza aqui nunca está verdadeiramente imóvel. O que torna Mývatn especial não reside apenas na paisagem, mas também na atmosfera única, onde o vento frio traz consigo o cheiro dos minerais e a luz muda constantemente, fazendo com que a água ora assuma tons prateados, ora revele um azul frio e hipnotizante. Durante o verão, o lago faz jus ao seu nome, Lago das Moscas, quando inúmeros insetos pairam no ar, formando um ecossistema completo que atrai aves de todas as regiões, transformando Mývatn num verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da fotografia. À volta do lago, locais como Hverir, com as suas poças de lama borbulhante e vapores de enxofre, ou Dimmuborgir, com formações de lava de aspecto quase irreal, fazem com que a visita seja mais do que contemplação, tornando-se uma viagem pela história da formação da Terra. E ao mergulhar nas águas quentes do Mývatn Nature Baths, em pleno ambiente gelado, é então que se sente plenamente a essência da Islândia. Selvagem, silenciosa e profunda, uma beleza que permanece viva na memória muito depois da partida. Parque Nacional de Ordesa e Monte Perdido, Espanha. Ordesa e Monte Perdido surge como um mundo cuidadosamente escondido no coração dos Pirineus, onde a natureza espanhola revela uma beleza serena, profunda e carregada de emoção. Desde os primeiros passos, o Vale de Ordesa transmite uma sensação de amplitude, com enormes paredes rochosas a envolver o espaço, o céu azul elevado por cima e embaixo, a floresta a estender-se ao longo do rio sinuoso. Tudo aqui segue um ritmo lento, como se o próprio tempo abrisse espaço para que a paisagem se manifeste. À medida que se avança, o cenário transforma-se de forma subtil. As falésias de calcário, dispostas em camadas e marcadas por milhares de anos de erosão, permanecem silenciosas a observar o curso incessante da água lá embaixo. Cascatas surgem inesperadamente após curvas do caminho, caindo de alturas suficientes para criar um eco suave que se mistura com o som do vento nas copas das árvores e o aroma úmido da vegetação montanhosa. Mais adiante, o Monte Perdido, coberto de neve branca, destaca-se de forma discreta, conferindo equilíbrio e harmonia a toda a paisagem. Ordesa e Monte Perdido transmite uma sensação muito particular, ao mesmo tempo vasto e acolhedor. O espaço é amplo o suficiente para nos fazer sentir pequenos, mas também delicado o bastante para acalmar lentamente os pensamentos. Cada trilho é um convite à descoberta, e cada pausa revela uma nova perspectiva que convida a ficar, simplesmente, a observar por mais tempo.
A beleza de Ordesa não reside na exibição grandiosa, mas na forma como toca silenciosamente as emoções, deixando uma impressão suave, profunda e duradoura, como uma melodia de fundo tranquila da natureza espanhola. Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte. Giant's Causeway surge como um enorme ponto de interrogação da natureza, onde basta estar diante dele para nos fazer questionar o que poderia ter criado uma paisagem tão estranha e fascinante. Na costa da Irlanda do Norte, mais de 40.000 colunas de basalto em forma hexagonal ligam-se umas às outras, encaixadas de tal forma que parecem ter sido medidas e organizadas cuidadosamente por mãos humanas. No entanto, tudo é obra da natureza, formada a partir de lava vulcânica há milhões de anos e, ao longo do tempo, esculpida pelas ondas do mar e pelos ventos frios, criando uma beleza simultaneamente sólida e misteriosa. Caminhar ao longo de Giant's Causeway dá a sensação de pisar numa construção antiga deixada para trás por uma civilização desaparecida. As massas de rocha, negro-acinzentadas, estendem-se em direção ao mar, subindo e descendo de acordo com a altura natural do terreno, formando um percurso irregular que conduz diretamente às águas frias de tom azul acinzentado. Cada coluna possui uma forma ligeiramente diferente, nunca absolutamente perfeita, mas juntas compõem um conjunto surpreendentemente harmonioso, que convida tanto à observação minuciosa como ao recuo para contemplar o todo. Quando as ondas embatem nas rochas, o som ecoa de forma grave e profunda, misturando-se com o vento marítimo intenso, típico da Irlanda do Norte, e criando uma atmosfera única, selvagem e algo austera. Sob a luz suave do sol ou envolta numa fina névoa, Giant's Causeway torna-se ainda mais etérea, como uma fronteira difusa entre a realidade e a imaginação. Este lugar impressiona não apenas pelas suas formas extraordinárias, mas também pela sensação de pequenez que transmite, quando o ser humano se vê diante da natureza e percebe que existem obras-primas criadas muito além da sua própria imaginação. Parque Nacional de Durmitor, Montenegro. Durmitor abre-se diante dos olhos como um quadro de natureza pura, onde cada traço carrega uma beleza forte e algo fria, suficiente para deixar qualquer pessoa em silêncio desde os primeiros instantes. Situado no norte de Montenegro, este parque nacional é rodeado por imponentes cadeias de montanhas calcárias, vales profundos e uma atmosfera cristalina que traz consigo o sopro das terras altas. Basta pôr os pés aqui para que a primeira sensação seja clara. O mundo familiar parece ficar para trás, dando lugar a um espaço vasto, silencioso e carregado do peso da natureza. A paisagem de Durmitor possui uma beleza áspera, mas profundamente cativante. Florestas de pinheiros estendem-se até onde a vista alcança. Encostas montanhosas cobertas de neve branca brilham sob a luz do sol e lagos glaciais de azul profundo repousam silenciosos nos vales, refletindo o céu como enormes espelhos. Cada ângulo transmite a sensação de que o ser humano está diante de um mundo que funciona no seu próprio ritmo, lento, resistente e sem precisar de qualquer intervenção para se tornar impressionante. Ao avançar para o interior de Durmitor,
Cada trilho conduz através de curvas varridas pelo vento, abrindo-se para espaços tão amplos que basta ficar parado para sentir o coração acalmar. O ambiente torna todos os sentidos mais aguçados, desde o som do vento a atravessar a floresta, a luz do sol a tocar a superfície dos lagos, até ao frio suave que se infiltra em cada respiração. Durmitor permanece na memória como uma terra de silêncio e grandiosidade, onde a natureza conserva intacta a sua beleza primordial e deixa no coração de quem a visita uma profunda sensação de liberdade, difícil de esquecer. Cinque Terre, Itália. Cinque Terre revela-se sem ruído, sem fôlego excessivo, conquistando silenciosamente as emoções com uma beleza muito italiana, natural, espontânea e profundamente encantadora. Ao longo da costa da Ligúria, 5 pequenas aldeias parecem ter sido cuidadosamente colocadas sobre falésias íngremes, com o mar azul profundo à frente e atrás, colinas ondulantes, banhadas pelo sol e pelo vento do Mediterrâneo. Basta observá-las à distância para sentir que tudo aqui foi organizado de forma aparentemente casual, mas com uma perfeição quase inacreditável. Ao caminhar por Cinque Terre, é fácil esquecer a noção do tempo. As ruelas estreitas que serpenteiam pelas encostas rochosas, as casas pintadas de cores vivas desbotadas pelo sol e pela chuva e os barcos de madeira repousando tranquilos nas pequenas baías compõem um cenário vibrante, mas sem qualquer pressa. Aqui, ninguém o apressa. Não há horários rígidos, apenas o som ritmado das ondas e o aroma salgado do mar a preencher cada instante. Cinque Terre é mais bonita quando se permite viver devagar. Pode ser uma manhã sentada num pequeno café, a ver a luz tocar a superfície do mar, ou uma tarde a caminhar pelos trilhos junto às falésias, onde cada curva revela uma paisagem que convida a parar por longos momentos. Quando o sol se põe, toda a costa se envolve em tons suaves de laranja e rosa, e nesse instante compreende-se por que este lugar dispensa grandes apresentações. Cinque Terre não é apenas para ser vista, mas para ser lembrada, como uma memória bonita de Itália, simples e inesquecível. Antes de sair deste vídeo, reserve um momento para olhar para dentro e sentir as suas próprias emoções. Talvez seja a tranquilidade diante de um lago sereno, o deslumbramento ao ver as montanhas abrirem-se à sua frente, ou simplesmente o desejo de ir para longe, com calma, para esquecer por um instante o ritmo habitual da vida. Se este vídeo lhe trouxe nem que sejam desses sentimentos, então a nossa viagem já valeu a pena. Não se esqueça de deixar o seu gosto para guardar essa emoção, partilhar o vídeo com quem também ama a natureza e lugares bonitos e subscrever o canal para continuar conosco nas próximas viagens. Cada vídeo é um pequeno recorte de um mundo imenso, onde não existem apenas paisagens deslumbrantes, mas também histórias profundas que convidam a ficar mais um pouco. Deixe um comentário abaixo. Qual foi o lugar do vídeo que mais o impressionou ou qual é o destino que sonha visitar no futuro próximo? As suas partilhas não só dão mais motivação ao canal, como também podem tornar-se sugestões para as próximas aventuras.
Obrigado por ter assistido até ao fim. Que nunca lhe falte a inspiração para explorar, esteja onde estiver.